E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí com mais um vídeo aí para o terceiro ano, exclusivamente falando de filosofia, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ética, a moral, principalmente do ponto de vista histórico. Então eu coloquei um título lá, a historicidade da ética. Então a gente vai pegar um pouquinho ali da ética grega e depois vamos falar um pouquinho da cristã, com foco no Santo Agostinho. Tem também o Santo Tomás de Aquino, que é um autor importante, mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai focar aí nesses autores, certo? Então vamos lá. Para começar a conversa, ética e moral são palavras que confundem um pouco a cabeça das pessoas, principalmente quando está começando a estudar ali na filosofia, que muita gente fala hoje em dia na sociedade nossa de ética, de moral, e às vezes fala sem conhecer profundamente os conceitos. Uma dica importante: para você que está estudando filosofia, os conceitos eles são fundamentais. Então é legal você ter um caderninho, anotar os conceitos, pesquisar, ver pontos de vista diferentes de autores, de professores diferentes, para você ter um certo domínio na hora de fazer redação, na hora de responder uma questão de Enem, que é uma dica legal. Então vamos lá. Primeiro, as duas palavras, etimologicamente, elas têm a mesma origem. Ética vem do grego ethos, e moral do latim morus. As duas palavras querem dizer costumes, mas na aplicação filosófica o significado é o seguinte: moral, costumes de um povo em um contexto específico, em uma determinada época, qualquer costume. Então se a gente pegar, por exemplo, na nossa realidade hoje, nós estamos em 2019 no Brasil, os costumes que são aceitos coletivamente dentro da sociedade é o que a gente chama de moral. Então o que seria moral hoje dentro do Brasil? Qualquer tipo de costume que você possa imaginar. Então, por exemplo, o casamento, seja ele homossexual, heterossexual, dentro da nossa sociedade, ele tem uma conotação moral. Em outro tempo, se você falava em casamento homoafetivo, era considerado como algo imoral. Hoje em dia a sociedade já não tem tanto essa visão. Só um exemplo, sabe? Não quero aqui entrar na polêmica do assunto, mas é uma questão de exemplo. Por exemplo, também a questão do cigarro. Um tempo atrás, vamos lá, 50, 40 anos atrás, fumar era visto como um sinônimo de status. Hoje em dia já não é tanto. Então, estão vendo? São comportamentos que vão se transformando ao longo do tempo dentro de uma sociedade, é o que a gente chama de moral. Aquilo que é aceito é moral, o que não é aceito é o que a gente chama de imoral. E ética, agora a ética já está no campo da filosofia. A ética seria uma reflexão sobre os costumes, sobre a moral, no sentido de aperfeiçoar. Então sempre que a filosofia caminhou para o campo da ética, a ideia era aperfeiçoar algum comportamento moral dentro de alguma sociedade, algum determinado contexto. Toda vez que a gente for falar de ética, então, necessariamente ela tem que estar ligada a algum filósofo. Então não existe a minha ética, a ética do Cortella, a ética do fulano de tal. Não. A ética está ligada a um pensamento filosófico. A gente pode dizer que tem a ética grega, a ética cristã, a ética platônica, a ética kantiana lá na modernidade. Então é isso. E a partir de agora a gente vai fazer um apanhado histórico da ética, partindo dos gregos, né? Passando ali um pouquinho na ética cristã, e mais para frente a gente faz outro vídeo falando da modernidade, da contemporaneidade, tá certo? Então vamos lá. Para começar, a gente fala aqui um pouquinho da ética grega. A ética grega, ela é considerada uma ética autônoma. O que significa isso? Os próprios cidadãos construíam. É bom lembrar que no período de Sócrates, Platão e Aristóteles, mais ou menos 500 a 300 a.C., a sociedade grega ela não tinha um livro sagrado como tem o cristianismo, como tem o judaísmo e o islamismo. Então a própria sociedade é que determinava as noções, vamos dizer assim, de certo e de errado. Então vamos começar com Sócrates. O Sócrates tem a famosa frase dele: conhece-te a ti mesmo, e ele entendia que todo mal produzido dentro da sociedade decorria da ignorância das pessoas. Faz-se o mal por não conhecer o bem. É diferente, e é legal você fazer sempre essa comparação, que é diferente a gente pensar, por exemplo, no cristianismo, que o mal vem de uma ideia de um ser maligno que leva as pessoas para o caminho do mal. Os gregos não pensavam dessa forma. Sócrates ele vai achar que
as pessoas fazem atitudes antiéticas e, portanto, maldosas dentro da sociedade por não conhecer o bem. Então ele entende a falta de ética como um problema de ignorância. E ele valoriza as virtudes, como a coragem, a bondade, a amizade, o respeito, esses certos valores que parecem palavras vagas para nós nos nossos dias, mas que na sociedade grega tinha um peso muito grande ele falar daquilo. Imagina uma sociedade que não tinha essa preocupação e de repente aparece Sócrates tentando nortear as ações das pessoas. Então é ali que surgem as reflexões sobre ética. O discípulo de Sócrates, aí, o Platão, ele sempre entende as coisas, os elementos da nossa vida a partir da ideia de corpo e alma, né? A partir de dois mundos, como se o mundo das ideias fosse um mundo perfeito e o nosso mundo um mundo imperfeito. Então ele vai falar para nós aí que chegar na ética seria abandonar os prazeres do corpo e buscar as virtudes da alma. Ele entende que a ética, as boas ações, elas estão no campo da alma e não no campo do corpo. Então tudo aquilo que é do corpo seria perigoso, seria nocivo para o ser humano. Então essa é basicamente a ideia do Platão. Aristóteles, que é o discípulo do Platão, ele entende a ética como a possibilidade de construir uma sociedade feliz. E ser feliz para quê? Ser feliz para ser feliz. Ele entende a felicidade como um fim último ao ser alcançado. Então esse é o pensamento filosófico aí do Platão. O Platão também, ele traz para nós, ele classifica as condutas do ser humano em categorias diferentes. Ele vai chamar que de justo meio seria aquelas atitudes que estão aqui no campo da ética. Então eu trouxe um exemplo, poderia ter trago outro. Então, por exemplo, aqui, ó, a avareza não seria ético. Também o esbanjamento também não seria ético, certo? Aqui seria um vício no pensamento do Aristóteles, aqui também seria um vício. Então imagine esse exemplo para você compreender. Aquele cara que gasta demais, que segura muito, que não gasta, né, que tem mão fechada, não é uma atitude ética. Aquele que esbanja muito, que sai gastando também desenfreadamente, não é ético. Então quem está no meio, que ele vai chamar de justo meio. Não é meio termo. Às vezes as pessoas usam a palavra errada, porque meio termo seria alguém que está para o meio do caminho. É como se fosse uma parábola. Aqui eu não tenho ética, aqui eu tenho e aqui eu já não tenho de novo. Então todas as ações poderiam ser classificadas dessa forma no pensamento do Aristóteles. Vou dar um outro exemplo. O cara que é covarde demais não seria ético, mas também aquele que não tem medo de nada também não é legal, porque ele vai morrer rápido, uma guerra, ele não vai sobreviver. Então a coragem seria o ideal, nem muito medroso, nem muito corajoso. Então essa ideia do Aristóteles de equilíbrio, de achar ações que estão num determinado campo que ele vai considerar de ética, e vai dar o nome disso de justo meio. O tempo passou, por volta de 300 ali depois de Cristo, a gente vai ter aí a chamada ética cristã, no contexto já de alta Idade Média, no contexto de início da Idade Média, que a Igreja Católica cada vez mais ganha força na Europa e também no norte da África, né, que é onde vai viver Agostinho. E Agostinho ele traz para nós a seguinte reflexão, que foi dada a ele no contexto da época dele, né? Se Deus é bom e é misericordioso, é bondoso, como diz a igreja, por que existe o mal e por que continua a existir o mal, sendo Deus onipotente, todo-poderoso, segundo a tradição cristã? A resposta de Agostinho é que Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano. E o que seria o livre-arbítrio? Seria a ideia de que Deus não interfere nas decisões humanas. E aí o ser humano, pela sua própria maldade, ele escolhe ações antiéticas, ações erradas. E aí no pensamento do Agostinho, que é influenciado por Platão, veja que Platão tem como o mundo das ideias o mundo ideal e o mundo sensível, que é o nosso mundo, que é uma cópia do mundo ideal, portanto falho. E Agostinho traz mais ou menos o pensamento de Platão, que ele tem o céu, o mundo de Deus, como o mundo ideal, e a terra, o mundo dos homens, como o mundo não ideal, né? O mundo falho. E aí ele vai achar que a humanidade somente chegaria ao bem ou à ética a partir do auxílio divino. É bom lembrar que a ética cristã é uma ética heterônoma, ou seja, os princípios dela não são construídos pelos homens como na Grécia, mas dados por Deus a partir de um livro sagrado que é a Bíblia, a partir da tradição da igreja. Então é mais ou menos isso que eu queria passar hoje rapidamente,
nessa nossa videoaula. Lembrando, moral são costumes, ética é uma reflexão filosófica a respeito dos costumes, no sentido de melhorá-los. A ética grega parte das reflexões de Sócrates, Platão e Aristóteles, é uma ética autônoma, é uma ética que pensa o mal como se você faz o mal por não conhecer o bem, a partir da ideia de ignorância. Enquanto que a ética cristã é uma ética heterônoma, o pensamento de Agostinho aí, que entende que a sociedade, sem Deus, ela não vai chegar a uma sociedade ética, e é basicamente isso. Para fechar, eu deixo aqui algumas dicas de leitura, né? A República, do Platão, que é um clássico dele. Esses livros você encontra na internet, são livros já de domínio público, a maioria deles. Ética Nicômaco, do Aristóteles. Lembrando que o Sócrates não deixou livros escritos, né? Os seus diálogos estão aí na República, estão no Platão. Confissões, do Agostinho, muito bom, por sinal. E um livro aí que, para você que não quer ler os autores clássicos, mas um livro muito interessante, principalmente para o público jovem, é Ética para o Meu Filho, de um filósofo espanhol chamado Fernando Savater. Então é isso aí, um grande abraço a todos, espero ter ajudado e até mais.